Aleluia. Pai, nós te agradecemos por essa noite. Nós te damos a honra, a glória e o louvor. Seja magnificado, exaltado, entronizado no meio dos nossos louvores. Nós te bendizemos nessa noite. Cremos que nessa noite seremos alcançados, favorecidos e levantados pelo poder que há no nome de Jesus. Nós te bendizemos. Espírito Santo de Deus, fica à vontade no nosso meio. Somos teus, somos templo e morada tua. Ensina-nos, guia-nos, orienta-nos e traz a revelação perfeita daquilo que o Pai tem para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Aleluia. Você pode sentar, querido, querida. Obrigado, louvor. Por gentileza, aumenta um pouco mais aí o volume. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Você tem certeza que você está feliz? Confere aí se você está feliz mesmo. Se você está feliz, avisa para o teu rosto. Se você está feliz, avisa ao teu rosto que a alegria do Senhor é a tua força. A Bíblia diz até para pessoas como eu, de formosidade interna, que o sorriso aformoseia o rosto externo. Quem está feliz com Jesus aqui? Demonstre a alegria que você tem nele. Celebre com intencionalidade e com intensidade. Afinal de contas, estamos no culto de... Não é de velório, não? Estamos no culto de... Isso foi para você ser convencido. Agora fala para o inferno ouvir onde você está. Diga, eu estou no culto de celebração ao meu rei. Amém. Amados, por que a gente gosta de pedir para você repetir isso? Quem lembra que eu costumo dizer isso aqui? Que a sua voz, a sua fala é a sua digital no reino espiritual. Então, quando você ativa isso pela fé, e a sua voz aciona isso, o reino espiritual está entendendo. Ele está falando algo. E está concernente à palavra de Deus. Então, o diabo tem que soltar. A doença tem que sair. O desânimo tem que ir embora. Para que a alegria do Senhor, que é a sua força, te restabeleça. Pobrezinho nasceu em Belém. Coitadinho morreu também em Jerusalém. Um culto fúnebre, né? Não. Porque ele morreu, nós celebramos. Porque ele venceu, nós somos mais que vencedores. Porque ele foi lá naquela cruz, nos substituiu e se tornou o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Estamos aqui para lembrar até que ele venha, tomando a ceia e participando da mesa do rei. Alguns améns. Sabe, amados, eu não sei você, eu vou falar de mim, eu era digno de inferno. Com tripa e tudo. E a minha descendência seria aqueles que caminhariam atrás de mim. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. Você pode dizer isso? Graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele me deu vida. E vida abundante. Eu percebo algo e eu quero fazer isso não como uma impressão simplesmente, mas como aquilo que a palavra diz. Quem crê, recebe. Amém? Se você está sentindo ainda algum sintoma no seu corpo, nesse instante, te incomodando, em nome de Jesus, receba a sua cura. Mas como é que eu faço? Crendo. Que há uma unção disponível nesse ambiente, onde o povo de Deus louva ao Senhor, e Ele diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Isso quer dizer que você estava cantando agorinha. Quer dizer que Ele está presente. Então receba a sua cura pela fé. Há uma presença majestosa nesse lugar. Independente do que sentimos ou vemos. Deus pode fazer-nos superabundar e ter sempre em tudo ampla suficiência, inclusive no corpo.
Gripe não é nada. Inflamações no rim, seja onde for, em nome de Jesus, nós cancelamos seu poder mortal. Há uma graça na reunião dos santos. Há uma glória por se manifestar, amados. A Bíblia diz que o povo de fora vai querer estar junto conosco por causa dos milagres que se operam no meio do povo de Deus. Quem pode dizer aqui agora que recebeu a cura? Sabe, eu me lembro de cultos quando eu era criança, faz tempo, mas eu ia para esses cultos. E avivalistas poderosos em Deus tinham a ousadia de nem ler a Bíblia e jogar o paletó. A ousadia de nem abrir direito os versículos e ir lá embaixo, no meio daquele povo cadeirante que ficava nas primeiras fileiras e começar a levantar um por um. Sabe, Deus não quer você incomodado. Deus quer você bem. Se Ele não quisesse ninguém bem com Ele na fita, Ele não enviaria Jesus. Jesus é a expressão perfeita do que Deus pensou, do que Deus quis fazer através dessa humanidade de Cristo. Para mim, para você. E sabe, amados, quem lembra que eu estou dizendo também aqui nessa igreja que 2023 é o ano do quê? Quem está jogando a rede? Eu vou jogar. Eu vou jogar. Se prepare, porque Deus vai contar com você para salvar uma multidão. Eu pensei que você ia ficar feliz por isso. Porque é muito triste a gente chegar, conforme a Bíblia diz, chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tinha um talento e sabia que o Senhor é homem severo, que colhe de onde não planta, que extrai os juros e correção monetária daquilo que o Senhor mesmo deu para ter crescimento e avanço. Não, Deus não é um, como é que diz? Agiota. Não, Ele não é. É porque Ele sabe o potencial da semente que Ele colocou em mim e em você. Por isso Ele cobra conforme a medida e força que Ele repartiu a cada um. Então se prepare. Se Reinhard Banco pôde, você pode. Eita! Se Benny Hinn pôde, você pode. Como é o nome do outro? Ajunta-te a essa carroça. T.L. Osborne também pôde. Você pode. Alguns até com barbatão, então você também pode. Pode deixar aquele bigodinho também dele, muito legal. Por que eles puderam? Porque eles acreditaram na unção que estava dentro. E na unção que vinha sobre o ministro para exercer a sua função. E eu creio, amados, que esse ano de 2023 realmente será um tempo de a represa que estava segurando arrebentar. E aquilo que você ouviu, que você crendo no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo você e a sua casa, vai começar a acontecer. Aleluia. E como, se você não sabe, lá em Zona Norte, a nossa igreja sede, está tendo culto à rede. Que jesuicidência maravilhosa. No último domingo, mais de 30 pessoas se renderam a Jesus Cristo. Não por Jesus forçar, mas porque eles entenderam que Jesus os ama demais. E eu quero te trazer por um entendimento de que nós, como espirituais, somos aqueles que vão influenciar as pessoas que ainda estão vivendo naturalmente. Como? Com a nossa conduta. Nós temos uma conduta no espírito que vai fazer os resultados aparecerem. O andar no Espírito vai manifestar os frutos. O andar no Espírito vai abrir as portas para os dons. E essa igreja é uma igreja que crê no fruto do Espírito e nos dons do Espírito.
que crê nas unções específicas dos 5 dons ministeriais. O Verbo da Vida acredita nas unções apostólicas, né? Do evangelista, do mestre, do profeta, do pastor, e da unção do corpo, que exerce a função do ministério de socorros, aquele que exerce a misericórdia, aquele que trabalha exortando, aquele que com seus dons profetiza e alcança para edificar o corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos ler um pouco a Bíblia e ver o que esses homens e mulheres espirituais, dentre os quais você é contado, aleluia, fiel é a palavra de Deus e digna de inteira aceitação. Vou dizer isso de novo, fiel é a palavra de Deus e ela é digna de inteira aceitação. Antes de ler, eu me lembrei que eu sou do Verbo da Vida. Pega essa Bíblia maravilhosa aí, se está no celular, abre o aplicativo, dá teu jeito aí. Levanta aí. Diga, essa é a maravilhosa palavra de Deus, mais conhecida como minha Bíblia. Eu creio que eu sou o que ela diz que eu sou, que eu tenho o que ela diz que eu tenho, e que eu posso o que ela diz que eu posso. Ela diz que eu sou um ser espiritual. Ela diz que eu posso viver pelo Espírito. E ela diz que eu posso frutificar espiritualmente. Diga, eu vou crescer, eu vou avançar e vou viver todos os dias da minha vida na prática dessa palavra. Diga, minha mente vai estar alerta e o meu coração receptivo para toda a Escritura. Amém? Glória a Deus pela palavra dele. Então, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 9. Você gosta dessa leitura? De descobrir que Deus é misterioso? Quem gosta de saber que Deus gosta de mistérios? Olha só a Bíblia que está dizendo. Mas Deus não está escondendo de você, está escondendo para você. Você ama o Senhor? Você é dele? Então olha só o que ele está dizendo aqui. Mas como está escrito, diga, está na Bíblia. Mais uma vez, diga, está escrito. Eu creio. Ponto final. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Diga, já está pronto. Mais uma vez, se convença disso, diga, já está pronto. O que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Eu não aguento. Eu vou ter que perguntar. Quem ama ao Senhor aqui? Fica tranquilo. Já está tudo pronto. Vai se manifestar. Mas Deus nulo revelou. Aonde? Pelo Espírito. Por quê? Quem é essa pessoa? Essa divindade que habita dentro de você, o Espírito Santo? Ele prescruta, investiga e busca no mais profundo do coração de Deus o que olho não viu, o que os ouvidos não ouviram. Especificamente para aqueles que são espirituais. Até mesmo as profundezas de Deus. Amados, Deus é ilimitado. Deus, ele enche tudo em todos. E o Espírito Santo vai buscar lá dentro dele o que é específico para você. Tem o que é para mim,
tem o que é para você, tem o que é para seus filhos e suas filhas e seus parentes. Nenhum deles deve seguir sem ouvir sobre isso. E você está jogando a rede. 2023 é ano de pescaria. Lança a rede do Espírito sobre essas vidas, declarando que não vai faltar revelação de Deus para você, sabedoria divina de Deus para você começar a ganhar vidas. Esse número 0 vai sair. Vai começar a ter 2 dígitos, 3 dígitos, 5 dígitos. Vai ser conforme a sua fé. Você não vai chegar de mãos vazias diante do Senhor. Você vai apresentar seus feixes com alegria. Eu sei que muitas das vezes o Evangelho diz que a gente vai seguir chorando. Plantando, chorando. Vai gemendo e chora, né? Não. Porque algumas coisas vão ser sacrificiais. Quando você poderia estar ficando com a sua família, você saiu para levar conforto e água ao sedento. E a Bíblia diz, Jesus falou sobre isso. Depois de servir em várias esferas, ele diz aquele que vai servir aos pequeninos, aos desfavorecidos, vai servir a ele. E vai chegar o tempo do galardão da obediência. E, amados, está aqui uma revelação que no Espírito já está pronto. E o Espírito Santo vai até a profundidade mais profunda do coração de Deus, desculpa a redundância, para trazer aquilo que é seu. E manifestar, através de você, a bondade de Deus. Versículo 11 diz, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Diga, o Espírito que vem de Deus é o Espírito Santo, e ele habita em mim. Para que ele veio? Para que conheçamos. Para que conheçamos. Deus não está negando revelação, mas a revelação é para os íntimos. Informação é para todos. Revelação é para os íntimos. Sabe, todo mundo conhece a história de Jesus. No Ocidente, todo mundo conta a história antes de Cristo e depois de Cristo. Informação. Revelação é que antes de Cristo eu era inimigo de Deus, alheio à vida de Deus. E essa revelação agora me diz que Ele se entregou para que eu pudesse ter vida e vida abundante. E Ele me retirou do império das trevas e me colocou no reino do seu amor. Sabe, amados, aquilo que Deus ama, o diabo não rouba. O diabo não toca, não danifica. Porque o que Deus ama, Ele zela. Diga, Deus ama a minha vida. Fala isso com convicção, amado. Diga, Deus ama a minha vida. Porque o meu prazer está nele. Nós temos recebido o Espírito de Deus. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não por merecimento e obra humana, mas porque Deus quis dar. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu. Mesmo todo mundo contado no pecado. Mesmo todo mundo filho da ira. Mesmo todo mundo alheio a essa vida soberana, que era reconhecida claramente, o Paulo escreve no primeiro capítulo de Romanos, que as coisas de Deus, até o poder do Deus invisível, se manifesta na criação. Seu divino poder e seus atributos invisíveis são manifestos na criação. Sabe, amados, a ciência já se curvou, por mais que ela se levante com teorias de filosofias vãs, tem cientista crente dizendo que tem um arquiteto no meio dessa construção e comprovando materialmente
que existe uma assinatura do Criador. A triunidade de Deus sendo manifesta nas coisas. Uma coisa bem simples, bem singela. Música, harmonia, ritmo, melodia. Manifestando a triunidade do som. Do que você manifesta através de ritmos. Amados, tem o selo de Deus em tudo que foi criado. Nada do que existe veio a existir sem Ele. Por isso tem a marquinha dele. E deixa eu te dizer uma novidade. Eu e você fomos gerados nele. Tem o DNA de Deus em você? Ô Espírito Santo maravilhoso. Se alguém disse um dia que você ia ter o diagnóstico de diabetes, de síndrome de pânico, de seja lá qual for a doença congênita, joga isso fora. Porque o DNA agora que opera em você é a vida indissolúvel de Deus. O espírito de vida que opera em você. E a gente descobre nisso aqui, ó, coisas que olhos não viram. O microscópio do cientista não vai ver. Vai ter que ser discernido espiritualmente. Como? Pela fé. Do jeito que você creu para receber a salvação e o perdão dos seus pecados, você crê e recebe sua cura. Você crê e recebe a manifestação da provisão do Jeová Jireh. Você crê e recebe a justificação e anda sendo a justiça de Deus, mesmo depois de uma vida pregressa, cheia de coisas erradas. E você discerne isso pelo Espírito. Porque Deus dá a conhecer a sua justiça. Vamos continuar. Versículo 13 diz: disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria. Amado, se eu chamasse aqui Gabriel, se eu chamasse aqui de Lucas e tantos outros aqui membros que têm uma eloquência na sua glossolalia. Meu amigo, eu tentei treinando aqui para não travar a língua. E sua dialética, né? Trazendo sabedoria. Amados, a revelação que você vai precisar não se apoia na sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, ela é carnal e às vezes até demoníaca. Mas a sabedoria do Espírito é aquilo que Deus tem para mim e para você. Vendo mais longe, vendo mais distante, alcançando nele os lugares altos. E é isso que você ainda não viu, que você ainda não viveu, que Deus quer dizer para você como é. Deixa para lá. Você vai deixar para lá? Não. Busca conhecer o que Deus tem para você, porque Ele já preparou. Sabe, o salmista Davi diz que Deus o viu ainda quando era massa informe. Em algumas versões diz que ele era um embrião, ainda dentro do ventre da mãe. E ele viu os ossos sendo tecidos, formados. E cada dia, cada coisinha que crescia, estava escrito no livro de Deus. E antes de você ser esse lindo e maravilhoso ser, que é existente agora, nesse tempo, Deus já te conhecia. Deus já chamava teu nome. Deus já escreveu a história da tua vida. E não vai faltar nenhum dia deles. Você não vai morrer de acidente. Você não vai morrer por causa de uma trágica situação aí, uma situação trágica e um homem violento vai chegar diante de você para te ferir. Eu vou dizer para você, o diabo ruge como um leão, ele não é o leão. E ele anda ao derredor. Por que ele anda ao derredor? Porque ele não consegue chegar nem ao redor. Porque ao seu redor acampa-se o anjo do Senhor e ele te guarda. Então, quando você se acordar, aliás, quando você se acordar, não. A partir de agora, nesse instante, com esse entendimento, saiba disso. Quando você entra em qualquer lugar, o diabo tem que sair. Porque você é perigoso demais para ele.
E isso se discerne espiritualmente. Não é na força do braço, é na força daquele que te ungiu. Eu estou falando para crente aqui, não estou? Amém. Vamos continuar. Falamos de sabedoria não humanas, ensinadas com palavras persuasivas, mas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Agora eu vou te dar a oportunidade de você, como crente, falar isso se você nunca falou. Diga, eu possuo a mente de Cristo. Isso quer dizer que solução já está em você. E essa solução para você viver a vida de fé, a vida de crente, na lei de crente, o Espírito Santo que habita em você, que testemunha junto com o teu espírito que você tem um pai, que você foi ajuntado à família de Deus, te faz discernir as coisas corretas. Diga, o céu é o limite. Não estou falando palavra para te emocionar, nem para te simplesmente colocar para cima. Não, Deus já te colocou para cima. Se você não sabe disso, se você realmente é crente, quem realmente é crente aqui? Você está juntamente com Cristo assentado nas regiões celestiais. Então não é para te colocar para cima, você já sai muito acima de todo o poder do diabo, de todo o principado, de toda coisas das hostes infernais que possam se levantar. Você já está muito acima, porque você está em Cristo. E isso se discerne espiritualmente, e foi isso que Jesus, o Cordeiro Pascal, fez para mim e para você. Trouxe a vida superabundante de Deus para mim e para você. E isso deve ser coisas que a gente deve conversar. Isso é coisas que você deve acordar amanhã e lembrar. Uau, eu não sou só isso que eu estou vendo aqui no espelho. Eu sou muitas vezes maior por dentro do que por fora. Eu sou um estoque de soluções. Eu sou aquele que é chamado de filho de Deus para viver à altura do seu chamamento. Eu sou aquele que vai viver os projetos de Deus todos os dias da minha vida. Porque Ele me chamou com um propósito. E para o propósito dEle, Ele luta as minhas guerras. Deus tem para todos nós a revelação perfeita e exata da vontade a nosso respeito. Quem acredita nisso aqui? Que Deus tem exatamente o pensamento dEle, o desejo dEle, e Ele já projetou isso. O negócio é, eu consigo acreditar nele para viver o que ele quer para mim? Eu preciso me submeter e muitas das vezes renunciar à minha vontade própria para viver o melhor de Deus. Você vai viver o melhor tempo da sua vida. Quando você subjugar a sua vontade e submetê-la debaixo da boa e potente mão do Senhor. Resista ao diabo, não resista a Deus. Vou dizer de novo, resista ao diabo, não resista a Deus. Deus não quer frustrar os seus sonhos. Deus não quer descontinuar o seu sucesso. Muito pelo contrário, Deus quer te dar o sucesso perfeito, sem falhas, com todos os processos sendo terminados, iniciados e terminados, concluídos satisfatoriamente. Eu creio nisso. E Ele nos transmite isso pelo Espírito Santo que Ele mesmo nos deu. Jesus disse que ia para o Pai, mas Ele deixou um semelhante, do mesmo jeito, tão divino quanto, tão poderoso quanto, habitando dentro de nós, o Espírito Santo de Deus.
E sabe, amados, hoje pela manhã eu estava lá em Zona Norte. E a palavra foi, o crente deve aprender a orar em outras línguas. Porque é uma bênção subsequente ao seu novo nascimento. É um revestimento de poder. É uma língua específica, misteriosa, entre você e Deus. São códigos que o diabo fica louco e não sabe o que vocês estão conversando. E a mente natural não vai nem perceber o que está sendo dito também. Porque lembra, o natural vai achar que é loucura. Mas o espiritual, ele vai estar se edificando, orando o tempo todo no Espírito, edificando a sua própria fé santíssima, e vai estar sendo fortalecido com estruturas espirituais por dentro, para vencer as coisas aqui fora. Quem ainda não ora em outras línguas aqui? Levanta sua mão para a gente entender aí, conhecer você. Deixa eu te perguntar, se você tivesse a oportunidade de descobrir um tesouro indizível, um tesouro que ninguém mais poderia vivenciar por você, o que você faria se você o encontrasse? Você deixaria lá? Você deixaria lá em crédito na conta para quando, sei lá, Deus quiser, lá na glória? Ou você se revestiria dessa capacidade, andaria sob a força dessa energia e viveria tudo que Deus disse que você pode viver, como uma testemunha eficaz? Sabe, amados, andar no Espírito requer a oração em outras línguas. Porque você vai ter que discernir as coisas espiritualmente. E Deus liberou já também esse revestimento de poder. O Espírito que está dentro precisa vir sobre para que eu seja uma testemunha eficaz. Que tenha eficiência no meu testemunho. Que tenha eficiência na minha vida de fé. Que tenha eficiência naquilo que eu estou fazendo para o reino de Deus. Sabe, por causa do batismo no Espírito Santo, as portas dos dons espirituais abrem para a manifestação. E a chave que abre isso é orando em outras línguas. E quem ora em outras línguas é porque acredita que o Espírito Santo está dentro. E que ele vem sobre. E que ele capacita para que você imponha as mãos para que as pessoas sejam curadas. E que ele capacita para te dirigir. Não entra aqui, vai por ali. É ele quem vai abrir para você os olhos sobrenaturais e você conseguir enxergar no meio de uma confusão, em meio à guerra, que maior e muitos são os que estão com você do que o que está lá no mundo. Quem está compreendendo aqui a mensagem? E Cristo trouxe isso para mim e para você. Isaías 64, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus, você já chegou lá? Diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que faz o quê? Deus faz o quê? Deus está trabalhando a seu favor. Vou dizer de novo. Deus é favorável a você. Enquanto o tempo da graça estiver manifesto, Deus é favorável. E Ele trabalha a favor daqueles que o temem, que esperam nele. E ela é correlata à palavra confiança. Se eu estou esperando algo de Deus, é porque eu confio nele. E eu confio nele por quê? Por causa do testemunho do Espírito Santo, que me revela até a profundeza de Deus.
que traz para o meu entendimento que Deus é meu Pai, que Ele zela pela minha vida, que Ele tem prazer em mim, como Ele teve na mesma pessoa chamada Jesus Cristo. Sabe, o Espírito Santo é mesmo que a gente está ouvindo a voz do Pai dizendo para Jesus: esse é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Não sei se você gosta dessa informação. Quando eu ativo a minha oração no Espírito, eu estou abrindo as portas do meu ouvido espiritual para discernir juntamente com o Espírito Santo. Vai chegar um tempo que você não vai entender nada, mas eu creio no dom do Espírito Santo que vai revelar e trazer a interpretação daquilo que você está orando. E vai chegar paz, vai chegar alegria, e você vai perceber que não era esse bicho todo o mundo, que não eram essas coisas tão difíceis, era só um passo de fé para começar a atingir novos patamares. Desde a antiguidade, Deus tem dado condições favoráveis para todos nós quando nele confiamos. Quem tem a confiança aqui no Senhor? Você confia mesmo nele? Ao ponto de entregar o controle, a direção, o timão, seja lá qual for o nome da direção que você... O controle da sua vida. Você está pronto para fazer isso? Se ainda não o fez, hoje é noite de você entregar o controle. Para quem sabe e vê mais claro do que um GPS. Que não só sabe os caminhos, mas sabe o que tem no caminho. Amém? Tiago, vamos lá. Tiago, irmão de Jesus. Ele não só vivenciou os ensinamentos de Jesus, como você vai ver algo do ensinamento de Jesus manifesto no ensinamento de Tiago. Tiago 1,12. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? Então não desista da sua fé. Não desista até que receba a parte da revelação que o Espírito Santo está dando para você e comece a dar passos de fé. Deus não vai te revelar tudo, porque se Ele te revelar tudo, você vai querer fazer. Se eu também fosse ver tudo, eu correria, desistiria, diria para todo mundo: é muito grande, eu não consigo. Graças a Deus que não é na força do braço, é mais pelo Espírito. E Ele diz: vai dar a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu para os que o amam. Ame o Espírito Santo que habita em você. Ame a palavra de Deus, que ela é Espírito e é vida. Ame viver a sua cristandade aqui na terra. Amém? Eita, coisa diferente, né, de se dizer. Há uma recompensa proposta a todos os que confiam no Senhor. Sabe, amados, é muito bom a gente cantar que Jesus virá, Jerusalém, a nova Jerusalém, os céus, novos céus, nova terra. Mas saiba disso, o céu já habita dentro de você. Sabe, amados, a gente precisa responder com mais intensidade a essas mensagens. Não para animar o pregador. Eu sei que às vezes o pregador pede um feedback para também perceber que as pessoas estão entendendo e recebendo. Isso motiva, sim, com certeza. Mas você precisa dar respostas mais claras. Porque o diabo é ladrão. E a Bíblia diz, quando Jesus estava falando do semeador, que era ele semeando, o ladrão veio e roubou a semente. Que é aquele que estava tão preocupado, e a semente que é a palavra, não achou nele raiz, e o diabo vem e rouba, vem e sufoca. Não deixe nada de Deus passar em branco de você. Passou direto e foi lá no de trás. Sabe, às vezes a gente olha na história da vida de algumas pessoas e diz, parece que Deus tem um xodó com ele. Não é Deus que tem xodó específico com uma pessoa. Apesar que da Bíblia diz que Deus encontrou a Davi que tinha um coração segundo dele, não é assim?
Mas, amados, não foi na época de Davi ungido rei. Foi antes. Saul já estava rejeitado. Samuel ainda nem tinha ungido ele. Quando Deus disse, olha, vai lá na casa de um homem chamado Jessé, vai ungir um menino Davi, porque eu achei um homem segundo o meu coração e vai fazer tudo o que eu desejo. Então não vem com essa desculpa de dizer, eu primeiro vou me ajeitar para ver se Deus me olha. Não, Deus está te olhando faz tempo e Ele te ajeita. É aquela velha frase, né? Venha como estás. Porque Jesus, Ele sabe consertar. Mas e a gente precisa responder com mais alegria a nossa redenção. O que a palavra diz a nosso respeito é verdade. O mundo não entende, mas você entende. Porque você é espiritual. As pessoas não entendem o seu sorriso no meio de uma confusão. Às vezes vão achar até que é deboche. Não, é a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Não é deboche, é estilo de vida. Eu não sou adorador porque eu canto músicas. Eu sou adorador, por isso eu canto. Você está entendendo isso? Isso faz toda a diferença. Aleluia. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Quem sabe aqui que as coisas vão cooperar a seu favor? Porque Deus está a seu lado, dentro de você. E o Espírito Santo te guiando a todo lugar, olha o que vai acontecer com você. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que está me dizendo? Que Deus vai alinhar tudo para que o processo do propósito dele seja estabelecido na nossa vida. Quem tem um chamado aqui? Quem entende que seu chamado foi por causa do propósito? Vai dar certo. Aliás, já deu. Aleluia. Tiago, novamente, capítulo 2, versículo 5. E às vezes a gente olha, não, isso é só pessoas, feito Gabriel, professor do Rema, não sei o quê, ai, ui. Não, amados. Tiago, capítulo 2. Mais uma vez, o irmãozinho de Jesus. Capítulo 2, versículo 5. Pode haver alguma coisa boa de Vitória? O que você pensa que é bom em Vitória aqui? Ah, Praça Nova. Não, não é as coisas, é você. Então vou perguntar de novo agora com o entendimento que você tem a revelação. Pode haver alguma coisa boa em Vitória? Diga, sou eu. Se você não consegue se ver bem em Deus, quem vai ver? Olha aqui, Tiago está dizendo, capítulo 2, versículo 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para quê? Você consegue ler aí? Para serem o quê? Ricos em? E o quê? Que ele prometeu aos que? Você ama o Senhor? Então você é rico. Você é herdeiro do reino. Não abaixa a cabeça para o diabo. Não abaixa a cabeça para situações. Você nasceu para vencer. Isso é remédio antidepressivo. Isso é convicção no espírito que Deus tem algo muito maior e melhor para a minha vida, se eu ando alinhado na palavra. Para que você não fique constrangido, porque eu estou dizendo para mim.
Diga você sobre a sua vida. Diga isso. Diga, Deus tem algo maior e melhor para a minha vida quando eu estou vivendo os princípios do reino de Deus. Amém? O Eterno é sábio demais. Ele nos escolheu para sermos ricos em fé e herdeiros do reino. Não vai faltar informação. Não vai faltar informação. Você vai conhecer antes de todos, por causa da aliança que você tem. Amém? Vamos continuar. Isaías 65, verso 17. Isaías 65, 17. Isso aqui já é uma visão para o futuro e uma certeza de que dias melhores virão. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Ele está falando sobre a redenção futura. Mas sabe o que Paulo já fazia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para as coisas que estão na frente. Deixando a condenação do Saulo, que matou e consentiu na morte de Estevão. Deixando as coisas que levantavam contra ele, dizendo, não era esse Saulo que saiu com as cartas lá de Damasco para perseguir os que são do caminho? E agora ele está pregando sobre Jesus? Isso é cilada. Você acha que Paulo se sentia bem ouvindo isso? Mesmo sendo cheio do Espírito Santo? Humanamente, doía. Mas o que ele fazia? Esquecia das coisas para trás. Porque havia uma promessa futura. E havia também uma promessa para o agora. A eternidade já está dentro. O reino do céu já foi manifesto na terra. Vai haver o reino milenar. Mas o reino dos céus, Jesus disse, é chegado a vós o reino de Deus. Você está vivendo no Brasil, em Pernambuco, mais precisamente em Vitória, mas você é do reino dos céus. Isaías 43. Esqueça as coisas que estavam para trás. 43, 18. Deixa o passado lá no passado, porque Deus já jogou no mar e botou uma placa lá, não pesque. Assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel. Deixa eu ver se é isso mesmo, 43, 18. O Santo de Israel, por amor de vós. Perdão, amados, eu anotei errado. Ou estou lendo errado. Perdão, estava lendo o 14. É o 43, 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Diga, o novo de Deus está diante de mim. Agora fale como quem acredita nessa verdade. Diga, o novo de Deus está disposto para mim. Você vai vivê-lo. Ah, meu Pai. Por que eu devo pensar sobre essas coisas? Porque Deus tem já um pensamento a nosso respeito. Isaías, né? Jeremias 29, 11 diz, Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamentos de fazer o bem, não o mal. Para dar o fim que você deseja. Quem quer dar certo na vida? Quem quer ter sua vida próspera e abençoada? Quem quer ver seus filhos crescerem, produzirem, serem bem-sucedidos na vida? Deus pensou antes de você.
E Ele vai dar exatamente isso que você deseja. Agora você precisa se aliançar com Ele. Andar do jeito correto que Ele te chama para viver. E aí vai dar tudo certo. No final a gente vence. 31:17 diz, na primeira parte do versículo, que Deus vai dar um futuro e uma esperança para o nosso futuro. Ele está falando mais precisamente lá para Israel, mas para Deus não há acepção de pessoas. Se Ele pode dar uma esperança para o bom futuro de Israel, Ele pode também dar uma boa esperança para um bom futuro de Cláudio e dos irmãos em Vitória. Quem acredita nisso aqui? Eu estou lembrando a você essas coisas porque amanhã é segunda-feira. Amanhã não vai ter o grupo de louvor tocando com você. Não vai ter o irmão do lado avivado te instigando para você pular e dançar na presença do Senhor. Mas vai estar você, Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo, os santos anjos dos céus e a grande nuvem de testemunhas a rodear e olhar para você, esperando que você responda à altura da sua fé. Salmos 25. Eu amo esse texto. Como amo toda a Bíblia. Salmos 25, a partir do versículo 12. A gente está caminhando para o nosso finalmente. Já já eu chamo o grupo de louvor para você ver que vai terminar. Capítulo 25 de Salmo, a partir do versículo 12, diz: ao homem que teme ao Senhor. O que é que vai acontecer com essa pessoa? E aqui é homem e mulher, amém? Todo aquele que decidir no seu coração temer ao Senhor, e não é ter medo dele, é venerá-lo respeitosamente e considerá-lo com autoridade divina. Amém? Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. E o versículo 14 diz: a intimidade do Senhor é para os que o temem. E feito isso, o que é que ele vai falar? Aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Você fica feliz com essa intimidade que você tem com Deus? Mas você acredita que pode ser mais íntimo? Porque olha as promessas que ele está dizendo aqui. Ele vai te instruir na decisão que você vai precisar tomar em algumas situações. Ou em todas as situações, se você assim quiser, pela fé. Ele vai te dar prosperidade na alma, no espírito e no corpo. E a sua alma vai se deliciar na prosperidade do Senhor. E os seus filhos, seus herdeiros, vão ter a sua herança garantida. Por causa da intimidade do Senhor e o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria, Ele vai lhe dar os pormenores da aliança, os direitos e os deveres. E você vai receber o que olhos não viram, o que o ouvido não ouviu, que estava lá nas profundezas de Deus, mas pelo Espírito foi doado a você. E você vai se perceber nessa grandiosidade, dizer: o que é o Filho do Homem para que Deus o visite? O que sou eu? E o pastor Tarcísio pregando hoje pela manhã, ele disse, e as pessoas oram dizendo: eu sou um verme. Amado, não se preocupa se você está se vendo como um verme. Veja quem está dentro do verme. É Deus. Então Ele qualifica. Não é a pessoa, e aqui eu estou dizendo literalmente os extremos, você não é um verme. Não se compare a isso, porque você é a coroa da criação. Eu vou cantar para os homens: você é lindo demais, perfeito aos olhos do Pai, né? Porque as meninas já cantaram isso no DI. Quem já não cantou aqui? Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Alguém ou ninguém igual a você. Não, ó,
essa letra, esquece. Só que você não é igual a ninguém. Você é excelente em Deus. A gente precisa vibrar mais sobre isso, amados. Sabe por que aí fora estão trazendo confusões ideológicas, dizendo que você não é realmente o que você é, dizendo que você não tem o que você realmente tem, dizendo que você não pode nem acreditar nessas coisas, que é utopia. Crer em Deus é utopia, mas em Karl Marx é sabedoria. Lixo. Nietzsche, lixo. Bíblia, poder de Deus. Aleluia. Stalin que se revire no túmulo. E a ideologia que ele implantou. Eu fico irado quando o diabo prende a mente das pessoas que têm até inteligência para estar numa faculdade, para estar fazendo as coisas que Deus chamou com tanta excelência, ficarem presos a uma ideologia humana, mundana, carnal, demoníaca, que é contrário a Deus. Um homem que se levantou para dizer que a religiosidade, crendo em Cristo e em Deus, é o ópio da humanidade. Ele estava drogado, chapado de demônio. E ele não é referência para ninguém. Pelo menos ninguém que segue a Jesus. Ah, não se incomoda, não vou falar político nenhum. Estou falando da ideologia. É lixo. Sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é primeiro espiritual. Ela é perfeita. Ela nos estabelece, ela nos fundamenta, ela nos esclarece e nos faz andar em lugares perfeitos. O mundo pode até vir contrário, mas por causa da ideologia de Deus em Cristo Jesus, somos mais que vencedores. Sabe, Paulo foi preso por causa da pregação do Evangelho. A gente canta aqui, né? O Coliseu não venceu a igreja. Quantos morreram lá naquele Coliseu? Quantos pais viram seus filhos serem dilacerados, despedaçados, mas não negaram a sua fé? Não se preocupe, o mundo não é jaz no maligno. O diabo ainda está no prazo de validade dele, de ser o Deus desse século, para cegar o entendimento das pessoas, para que não vejam a revelação sublime de Deus na face de Cristo Jesus. Mas nós o recebemos como? Pelo Espírito. Ah, amado. Começa pela fé, mas até a fé é dom de Deus, que é espiritual. Quem vai ser a ceia de um jeito certo aqui? Sabendo que você não é um pobrezinho miserável, coitadinho, mas você é um ser espiritual, que carrega em si não só a imagem do Deus Todo-Poderoso, mas a própria pessoa do Deus Todo-Poderoso, por causa do Espírito Santo que habita dentro de você. E não sei se você sabe, dentro da estrutura do teu coração tem um trono. Biologicamente falando, né, ele vai lhe explicar. Tem os átrios, né? O átrio direito, esquerdo. Tem Lisângela aqui para dizer quanta contração vai dar, né? Mas existe o átrio, e no átrio tem um lugar separado para uma pessoa chamada Jesus. E se você ainda não fez ele sentar nesse trono para ser aquele que dirige a sua vida, eu quero te convidar a fazer isso agora. Porque nós vamos celebrar a vitória dele. E você precisa entrar no time que venceu. Não é o time que vai vencer, é o time que venceu. Que até lá em Apocalipse diz, e eles o venceram, o caso o dragão e a serpente, e os falsos profetas, né? E a besta fera dos infernos. Foi vencida pelo testemunho. Mais uma vez eu vou enfatizar isso. Se você ainda não ora em outras línguas, ou se ora e nunca mais orou,
Faz 3.500 anos que eu não oro em língua. Fui batizado lá em 1800 e coisa e tal. Amados, ativa isso. Reacenda o fogo de Deus em você. Abra seu pá de boca e comece a se edificar por dentro, porque Deus quer você bem estruturado por dentro, porque aí fora, como eu disse, o mundo jaz no maligno e ele vai ser seu adversário. E esse mundo está transtornado, louco, subversivo contra a real sabedoria. E você é luz, você é sal, você é testemunha viva, e você precisa desse poder dentro e sobre a sua vida, para que você seja testemunha eficaz, para começar a jogar a rede, e a pessoa não estranhar quem está segurando ela na rede, mas olhar para você como aquele que está jogando a rede para socorro, para restauração. Amém? Eu creio que é isso que o Espírito Santo trouxe para mim e para você, para me lembrar e te lembrar que você é um ser espiritual, e que coisas que você ainda não viu, você precisa ver pelo Espírito. Coisa que você ainda não ouviu, você vai ouvir quando você começar a dar ouvidos ao Espírito. Grupo de louvor, vem para cá. E quando você assim o fizer, você só vai acertar. Você só vai ganhar. E você só vai melhorar. Amém? Ah, Espírito Santo, obrigado porque você é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro. E amados, eu vou te convocar mais uma vez. Se prepare para o próximo domingo, para os próximos cultos. Você trazer uma pessoa que ainda não aceitou Jesus. Para você trazê-la para esse ambiente espiritual, que é preparado para trazer a manifestação na presença de Deus. E essa pessoa ser impactada pela presença de Deus e entregar seu coração a Ele. Amém? Quem vem? Quem vai trazer uma pessoa? Eu lancei o desafio para os alunos do Rema, eu acho que esqueceram. E aí já não vou mais dar carona. Eles vão a pé. Eu vou começar a cobrar, meu contagiro vai ser pessoas salvas. Vou começar a deixar a gasolina para lá, porque eu vou querer vidas. Quem concorda? Vinícius disse que não, então ele não vai mais não. É sério, amados. Eu não estou brincando de ser crente, nem quero que você brinque de ser crente. Eu quero você firme, afogueado, avivado e ganhando vidas para o Senhor. Porque você vai ver, quando você começar a ganhar a primeira pessoa para Jesus, começar a discipulá-la para Jesus e ver ela cheia do Espírito Santo, você vai ficar tão alegre, tão viciado nisso, que você todo dia vai querer ganhar um. Aí quando dá fé, você vai estar concorrendo com o Reinhard Bank e com os grandes evangelistas do mundo sobre a coroa mais gloriosa que Jesus vai ter que dar, e Jesus vai dizer, e agora? Vou ter que dividir, os céus realmente tem que ter um tesouro grande. Mas você vai ficar feliz, muito feliz, porque a Bíblia diz quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias. Talvez você tenha um dedinho aí com a joanete meio tortinho aí. Vai pregar o evangelho que vai ajeitar esse pé. Vai ficar formosinho, lindão de Jesus. Aleluia. E sabe, amados, tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está lembrando a você mesmo, porque você sabe que sabe. O Espírito Santo habita em você, ele te ensina todas as coisas, é a unção do Santo que está dentro de você, e ele te ensina todas as verdades e te guia toda a verdade. Para você lembrar desse acontecimento aqui. Jesus um dia estava no jardim de Getsemane, e ele levantou diante do Pai uma vontade própria, coisa que nunca tinha feito, porque ele dizia que falava o que ouvia o Pai falar, fazia o que via o Pai fazer. Ele estava praticando tudo o que ele dizia, o Pai em mim faz essas obras. Mas naquele dia lá, na oração do Getsemane, ou Getsemane, assim como você queira, ele expressou uma vontade que ele nunca tinha dito. Ele disse, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas graças a Deus que ele também não foi egoísta. Porque no momento que as pessoas vieram prendê-lo, ele disse, olha, não precisa ninguém me defender,
Porque se eu quisesse, eu rogaria ao meu pai e ele mandaria 12 legiões para me salvar. Sabe, amados, 12 vezes 6 mil, 3 mil, dependendo de se eram guardas romanos ou gregos. Já imaginou um anjo só, num combate contra os inimigos de Israel, matava 28, 18 mil, 30 mil? Um passeio de um anjo, e Jesus disse que pediria 12 legiões. Não ia sobrar ninguém na face da terra, se ele não quisesse ir para a cruz. Mas como escreveu o nosso querido irmão Max Lucado, ele escolheu escravos. Ele escolheu sofrer as dores que ele nunca havia sentido. E sabe, a pior dor que ele nunca havia sentido não era o sofrer, porque a Bíblia diz que ele sabe se compadecer de nós, porque ele vivenciou na carne a sede, o sono, as cãibras, a dor do crescimento, as frustrações pessoais. Mas foi a separação do Pai, que antes ele via tudo que o Pai fazia, ouvia tudo que o Pai falava, e ele lá na cruz, por causa do meu e do seu pecado, ele disse: Deus meu. Pela primeira vez. Ele não estava chamando Deus de Pai, ele estava dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Porque eu acredito que já estava ecoando para a eternidade, Deus dizendo para Jesus: eu estou te deixando aqui para recolher muitos. E Paulo pegou a revelação pelo Espírito, que diz que por causa da transgressão de um, todos pecaram. Mas por causa da justiça de um, o pecado que era de muitos, superabundou a graça de Deus. E onde abundava o pecado, veio a superabundância do amor, do favor imerecido e do poder disponível para mudar a nossa história. E é isso que nós vamos celebrar. Não aquele menino chorando lá na manjedoura, não mais aquele homem sofrido, ferido de Deus, mas o glorioso Jesus Cristo ressurreto, que está assentado, intercedendo por nós, lá à destra do Pai. Mas que Ele venceu e nos fez mais que vencedores. Mas que Ele tem todo o poder e domínio, está sobre seus ombros. Mas Ele delegou a nós o seu próprio nome. No Evangelho de Lucas ele diz para os discípulos: eis aí, vos dei a autoridade. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Como Deus foi com Jesus, Ele é com você, por causa do sacrifício dele lá na cruz. E como Isaías viu, quase 750 anos antes, ele foi moído, ferido de Deus, traspassado pelas nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre ele nos trouxe Shalom, uma boa jornada, uma boa carreira, uma boa viagem, uma boa aventurança, bênçãos correndo e nos alcançando, porque Ele preferiu os cravos. Você pode levantar as mãos e ser gratos a Deus por Jesus. Obrigado, Pai, porque Jesus aceitou o desafio de fazer convergir nele mesmo o pecado da humanidade. Ele, o justo, purificando os injustos. Ele, o santo, recebendo o pecado da humanidade. Mas glória a Deus, porque Ele aceitou essa cruz. E por causa desse sacrifício que nos vivificou, fomos levantados também com Ele em glória. Fomos levantados na autoridade. Fomos levantados no domínio e fomos resgatados da miséria, da doença e do inferno, para vivermos a autoridade dos filhos de Deus. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo, por você nos lembrando essa realidade, nos fazendo viver todos os dias, a cada momento, o propósito divino para a nossa vida. E te damos graças, Pai, por esses elementos, o pão e o suco de uva, que para nós agora representa o corpo e o sangue de Cristo, simbolizando que Ele foi esmagado, moído, para que fôssemos sarados do alto da cabeça à planta dos pés. E esse sangue que foi derramado, que nos limpou e nos fez limpos, mais alvos que a mais pura lã, o sangue de Jesus, que abriu diante de nós um novo e vivo caminho, que vai até aos céus, no trono santo da majestade santa. E nesse lugar,
nós recebemos socorro para todas as horas, para todas as necessidades. Aleluia! E achamos graças diante do Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz no capítulo 11 do 1 Coríntios, Paulo tendo a revelação de Jesus glorificado, ensinando a ele como se comportar na ceia, e ele traz parâmetros para que a pessoa seja digna de participar da ceia. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si mesmo, porque o homem espiritual não é julgado por nada, mas ele julga todas as coisas. Veja se no seu coração, por algum momento você vacilou, você falhou. Peça perdão, receba o perdão e volta para a comunhão. Os diáconos vão passar distribuindo os elementos. Não deixa de participar. Isso não é a ceia do Verbo da Vida, é a ceia da Igreja de Cristo. Amém? Então, quando o diácono te entregar, receba com alegria e participe com alegria. Pode distribuir. O grupo de louvor vai estar louvando aqui um momento e a gente vai participar juntos. Amém? Espera uns pelos outros.